agradecendo sempre pela oportunidade do trabalho. Eu vou ficar tímida se eu ficar olhando para a câmera, né? Eu não estou acostumada, então eu vou ficar tranquila, tá bom? Fala na tribuna, mais tranquilo, porque tem o microfone. Mas está todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo te ouve mais com o microfone capta na câmera. Ah, é? Isso. Tá, então tem que carregar, não carregar no cabelo. As minhas anotações. Aqui fica melhor? Então tá bom. Então, nós estamos agradecendo, né, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, entre irmãos, né, nessa casa querida, junto com o Ciro, com o Rogério e com os outros corações que a gente, né, toma conhecimento, trava conhecimento nesse momento e esperamos, né, que nós possamos atingir o objetivo. Não é um assunto assim, né, muito agradável, vamos combinar. Mas, como é o assunto do Evangelho, a gente precisa estar estudando. O estudo serve primeiramente para nós, né, que o fazemos. E vamos tentar, né? Quando o Ciro falou, passou, né, tem esse. E hoje, né, dia 4 de julho, eu estou de férias, então eu falei assim, é melhor eu pegar um dia que eu esteja mais, né, mais tranquila. Então vai ser esse mesmo, a vingança, mas causou um pouquinho de, né, assim. Mas vamos lá, o Evangelho é para ser estudado, né? Para que nós possamos, né, junto dos aprendizados e dos ensinamentos de Jesus, traçar a nossa rota segura para a nossa encarnação. Afinal, somos espíritos imortais, não é? Somos espíritos eternos. A gente prossegue sempre. E a dor e o sofrimento, ocasionados muitas vezes pelo mau uso do livre-arbítrio, vai nos levar a ter esses aborrecimentos do caminho, né? Esses atrasos na jornada, na estrada evolutiva. A gente vai ficar parado num dado momento ou nós vamos muitas vezes pegar uns caminhos mais tortuosos, mais pedregosos. E isso depende de nós, unicamente de nós. Quando a doutrina, né, quando Kardec, através dos espíritos, da doutrina espírita, nos assinala que nós precisamos voltar para a nossa reforma íntima, para nós mesmos, não foi na tentativa de nos isolarmos dos outros, muito pelo contrário, mas para dar conta da nossa vida, porque em verdade nós não temos nada a ver com a vida dos outros, não é? Nós temos a ver com a nossa. É preciso construir, reconstruir aquilo que não foi bem feito, ou ampliar aquilo que se começou lá para trás, dar conta daquilo que se começou e que se parou no meio do caminho. Essa é a finalidade da reencarnação, de progresso para o espírito. Progresso moral, sim, essencialmente, mas de progresso também intelectual, de progresso dentro de todas as áreas do conhecimento. Qual é o limite para o ser humano? Nenhum, né? O limite somos nós que colocamos. Nós podemos fazer tudo. Jesus, inclusive, nos disse que podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Não nos disse o tempo, mas ele disse que nós vamos fazer. E aí depende de nós alcançarmos isso, fortalecermos as nossas asas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria, tanto, né, do intelecto quanto do moral, para que a gente possa alçar voos mais sublimes. As asas a gente já tem, ela só precisa estar o quê? Fortalecida. Então, o tema do Evangelho se encontra, como ela já assinalou para nós, no capítulo 12, lá do Amai os vossos inimigos, né? Pagar o mal com o bem, inimigos desencarnados, que é um capítulo posterior ao capítulo que Kardec colocou aqui, amar o próximo como a si mesmo, né? E aí, didaticamente, pedagogicamente, o capítulo veio anterior, amar o próximo como a si mesmo, para depois ele dizer, amai os vossos inimigos, não é?
E vai falar da lei de amor, vai falar da lei de fé e caridade nesse capítulo 11 e depois o capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, e o item 9 é a vingança, onde Júlio Olivier vai trazer para nós, né, alguns apontamentos sobre a vingança, está lá na instrução dos espíritos. E aí, quando a gente pensa no tema, né, a gente pensa assim, mas a gente já não está mais nesse momento evolutivo. Talvez nós ainda estejamos um pouco equivocados, né? Porque é ainda na natureza humana estar o quê? Ligado muito mais às situações de inferioridade, de atraso, e a vingança é de um desses sentimentos, do que propriamente para os sentimentos mais sublimados. Nós ainda estamos naquela terceira classe, né, dos espíritos inferiores, que Kardec traçou lá no Livro dos Espíritos. Esses dias nós estávamos estudando. E aí, todo mundo estudando, e a companheira falou assim, gente, mas eu não estou nessa daí não, já passei para a segunda. E nós falamos assim, então, exceto a nossa companheira, todos nós aqui estamos nessa classe. Aí eles não se comprazem com o mal, alguns se comprazem com o mal, uns são mais levianos, né? São mais ignorantes, na verdade, do que maldosos. E aí a gente foi percebendo, né, as nuances desse ensinamento, desse conhecimento que Kardec traz para nós, de como ele dividiu lá os espíritos, né, inferiores, terceira classe, segunda classe, e aí dentro da terceira classe, né, tem 10. E aí é onde a gente se encaixa, né? Não dá para a gente estar numa caixinha, né, quadradinha totalmente. Eu estou nesta daqui, eu sou um espírito assim. A gente é mais ou menos assim. Ora a gente está aqui, ora a gente está ali, né? Não foi Paulo que disse para nós que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Por quê? Porque nós exteriorizamos ainda esse nosso homem ainda lá de trás, o velho, o primitivo ainda, que tem esses resquícios, né, do primitivo. A gente está mais lá no animal do que para o anjo. E a gente precisa adiantar o expediente, porque o tempo urge, né? Não dá mais para a gente ficar só confabulando. Mas o ano que vem, nos meus projetos, né? Todo ano a gente na Comerge faz com os jovens assim, um planejamento, né? O que eu vou fazer esse ano? Às vezes a gente dá um calendário, dá um presentinho, tá? O jovem aqui, né, já sabe que a gente faz isso, né? Tem sempre lá uma lembrancinha final. E o meu planejamento desse ano, eu vou deixar isso, deixar isso, deixar isso, deixar isso. Quando você chega na próxima Comerge, você pensa assim, gente, eu acho que eu não fiz nenhum. Se eu fiz a metade de um, foi muito. Né? Por quê? Porque a gente se deixa levar por outras coisas. É da nossa natureza, né? Inferior. E a vingança não é diferente disso. Mas nós vamos encontrar 2 corações. Vamos colocar 4 corações, né? 2 atrelados um ao outro em sofrimento. E 2 na condição de executores, vamos pensar assim, né? Das leis de Deus. Já naquela condição de espíritos que vão socorrer. Um mais em aprendizado, o outro já como um instrutor, né, naquela hora. E esses 2 corações são visitados, esses em sofrimento, são visitados, estão unidos pelo mesmo pensamento. Que pensamento é esse? E o companheiro fala assim, olha para o outro, observa o cérebro de um está acamado, está encarnado, o outro está desencarnado. E ele pede, observa o cérebro desse que está encarnado. E ele observa como é que ele está, percebe o que está acontecendo, está em profunda desarmonia e sofrimento. Agora você observa o do desencarnado. Estavam ambos na mesma sintonia. Estavam ambos na mesma situação. Quase que um pensava exatamente como o outro pensava. Um havia tirado a vida do outro num tempo mais
remoto, quando era um pouco mais jovem, né? Ele era um empregado e aí na sua mocidade ele fala assim: olha, eu quero tudo que você me deve. E o outro fala assim: mas é Pedro e Camilo. O outro, Camilo, fala assim: não, daqui para frente eu te ajudo como um filho, mas o que passou, passou. E ele, inconformado, eles brigam e ele mata o outro, né? Então matou, pegou o dinheiro que tinha no cofre e foi embora. Ajudou a família, se fez de bonzinho e partiu. Mas aquele que desencarnou naquela situação se tornou perseguidor. Foi perseguindo o outro, foi atrás dele, porque amor e ódio andam ao lado, andam juntos, né? Esse sentimento que nos une ao outro, né? Que se não for de amor, se for de vingança, desarmonia, se for de ódio, vai o quê? Atrelar o coração ao outro, até que um dia, pela pedagogia da dor, através do perdão, eles possam se reajustar. Este era o caminho buscado pelos dois companheiros instrutores que estavam ali naquele momento, visitando aqueles dois corações em profundo sofrimento. Não sabia quem sofria mais, se era o encarnado que tinha desferido o golpe, que tinha tirado a vida do companheiro, ou se aquele que se tornara vítima, não é? E que agora era o algoz, que perseguia o outro, que não dava sossego para ele, tanto não dava que ele adoeceu por conta disso. Ele adoeceu, estava num leito de hospital, numa situação gravíssima. Por quê? Porque o remorso, né? Aquele sentimento fazia com que ele estivesse tão atrelado àquele coração que tinha partido. E aí eles vão explicar para nós quais são os intricados processos dessa obsessão, né? Daí surgem as obsessões. Os obsessores não são nada mais, nada menos que os nossos irmãos. Nossos irmãos, que na conta de nossos inimigos voltam para cobrar de nós aquilo que nós deixamos por fazer ou fizemos de forma errada, equivocada. Então, esses dois corações vão ser ajudados e eles vão fazer um primeiro atendimento, um primeiro socorro, para que depois um espírito, né, com um conhecimento maior, possa vir realmente resgatá-los. E estamos falando de André Luiz e o Calderaro, né? No livro No Mundo Maior, é o Chico e André Luiz, pelo Espírito André Luiz. Então nós vamos encontrar esses dois corações, Calderaro, que levaram André Luiz a visitar esses dois, né? O Camilo e o Pedro, que estão juntos por questões de ódio, de vingança. O Pedro já numa situação de profundo sofrimento, casou-se, teve filhos, tentou esquecer o passado, mas aquilo perseguia. E o outro buscava vingança, buscava o troco, buscava o sofrimento daquele que lhe tirou a vida, porque não perdoou, porque entendeu que ele não podia jamais ter feito aquilo, realmente não podia. Mas era preciso parar, era preciso colocar um ponto final naquele sofrimento. E como é que a gente coloca um ponto final no sofrimento? Só através da correção, né? E a dor é esse instrumento, né, que Deus nos envia para que nós possamos corrigir aquilo que não ficou bem feito, aquilo que deixamos por fazer. Às vezes, né, até por ausência mesmo, por ignorância do bem, a gente deixa de fazer o que deveria fazer. Então, é a responsabilidade pela nossa omissão. Vimos, mas não fizemos.
né? E isso dói muito quando a gente chega no plano espiritual. Dizem que os espíritas sofrem muito, porque entendo tanto conhecimento, quando chegam no plano espiritual, o que acontece? Ah, meu Deus, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, né? Tinha tanta visita para eu fazer, visita fraterna, tanta criança para evangelizar na casa espírita, distribuição de sopa, atendimento fraterno, mas aí eu falei, não, hoje eu não posso, eu ainda não estou acostumada, não faço prece porque eu ainda tenho vergonha, né? Claro que com respeito aos limites de cada um, mas a gente precisa agir. Qual é o tema da Comerge desse ano, gente? É hora? Qual é o tema? Quero ver se todo mundo já está afiado. É hora de agir. Ama e trabalha. Muito bem. Não tem tempo mais. Ele ficou meio assim. Não temos tempo mais. Estudar, saber, a gente já sabe. É preciso continuar estudando? Sim. Mas é preciso colocar em prática aquilo que a gente sabe. Senão a gente corre o risco de chegar do outro lado e pensar assim, meu Deus, quanta coisa eu deixei por fazer. Esse é o nosso pior momento, não é? Claro que a gente vai continuar e vai começar de novo. Mas aí esses dois corações estão lá, aguardando o resgate, aguardando o momento deles se desligarem daquilo e prosseguirem na jornada. Porque até então eles estão ali parados, sofrendo. Visualizam um cérebro, às vezes, totalmente envolvido naquela situação de sofrimento, beirando a loucura. É por isso que eles são chamados. Um sofrimento que chega a enlouquecer. Encarnado e desencarnado. E aí ele chega, né? E o André diz assim, mas nós temos visto tantas pessoas com esses problemas, por que elas não mudam? Por que elas ainda insistem em fazer o mal? Por que elas insistem em perseguir? E aí o companheiro fala assim, André, a situação é diferente, vamos vê-los como enfermos e não como criaturas realmente do mal. Porque o mal existe? O mal existe? Esses dias assistindo a palestra da Anete Guimarães, né, ela faz essa pergunta e nós ficamos assim, né? Quando ela muito esclarecedora, incisiva, inclusive, né, eu falo que ela é danada. E aí o mal existe? E aí ela diz para a plateia, para as pessoas que estão assistindo, se o mal existir, Deus não existe. Porque Deus é o todo bem, todo amor. Deus, qual é o conceito de Deus que nós temos? Soberanamente bom e justo. Se Ele está em toda parte, se Ele está em todos os lugares, o que nós entendemos de mal, na verdade, é a nossa ignorância do bem. Porque muitas vezes, onde nós enxergamos o mal, está ali acontecendo na verdade, um bem, que às vezes a gente enxerga a doença como um mal, quando ela vem nos visitar, a pobreza como um mal, né? E por aí afora vai, a desencarnação de um ente querido antes da hora como um mal, mesmo quando chega a hora, a gente ainda acha assim, né? Sabendo que a vida continua, a gente ainda se pega desse jeito. Então, várias situações que nos acontecem no caminho, a separação, qualquer coisa nesse sentido, o que a gente vai dizer? Que aquilo é um mal, aquilo nos traz tanto sofrimento, que aquilo é um mal. Na verdade, o mal é a forma como nós encaramos aquilo. Por quê? Porque é mais ignorância do bem, se nós formos analisar a situação como ela necessita. Então, ele diz que, na verdade, esses corações estão muito mais enfermos do que propriamente portadores de um mal. Estão enfermos. Aqueles que descambaram para o crime, não é? Para a violência, e hoje o que se fala na sociedade é que ela está muito violenta, principalmente nós que moramos no estado do Rio de Janeiro, não tem mais jeito, né? O caos. Nós nos deparamos com essas falas, inclusive nós espíritas, que somos portadores de esperanças, né?
Ou a gente não acredita em Deus, ou a gente não acredita na justiça divina, ou a gente não acredita que é Jesus que comanda esse barco chamado Brasil. Se a gente acredita nisso, tem fé, certeza absoluta, a gente sabe que a gente tem alguém aí tomando conta da gente. A gente não está perdido, não estamos sozinhos, não é? Os espíritos estão trabalhando, é preciso que nós façamos a nossa parte. E aí a gente às vezes diz assim, eu não vou à casa espírita agora não, porque está acontecendo muito assalto. E essa hora é muito perigoso. Teve uma companheira esses dias lá na casa, a Toninha, né, uma senhora, né, que nada, que corre, que sai de madrugada para caminhar, até meio temerário, né? Mas enfim, portadora de uma fé incrível, porque ela disse assim, nós entramos lá na comunidade, vamos até aonde a gente precisa, porque a gente precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Não estamos em nenhuma linha de fogo cruzado, mas nós vamos no horário que a gente tem que ir, combinado para a gente estar. E isso é fé verdadeira. Eu estou vindo para a casa espírita. Se eu desencarnar pelo caminho, é porque eu precisava desencarnar pelo caminho, gente. Ou a gente não acredita em Deus. O Divaldo diz que o máximo que pode acontecer com a gente, né, desencarnar. O Chico também passa por essa situação. O máximo que pode acontecer com a gente é desencarnar. Mas quem quer desencarnar? Né? Eu nem vou falar, né? Nem vou falar assim, levante a mão. Não posso fazer isso. Então, esses corações estão lá. E depois que eles estudam o cérebro dos companheiros, nós então vamos encontrar uma criatura que vai chegar, né, para fazer o trabalho completo, né? A mensageira se chama Cipriana, o espírito Cipriana vai chegar naquele espaço. Precisou da preparação dos dois, do André e do Calderaro, para ela poder atuar, não é? Eles fizeram passe, né? Dispersaram energias para aquele cérebro enfermo, mas o outro companheiro não os visualizava. Por que não visualizava? Por que o companheiro perseguidor, o algoz agora, daquele que estava lá no leito, estava acamado, não visualizava as entidades que vieram ajudá-los? Porque estavam em vibrações diferentes. Então, quando a gente vem para a casa espírita, se a gente está numa vibração, não tem ninguém que vai nos enxergar ou vai nos encontrar pelo caminho, no máximo um oi. Não é assim? Então, é preciso que nós estejamos com a nossa vibração diferente, elevada, e nenhum mal vai chegar até nós, a não ser aquele que nós necessitamos, que está na nossa rota, que a gente fez por aí. Se chegar, é porque era para ser, não é? Não tem nenhuma bala perdida. Por quê? Porque se chegou até o ser é por algum motivo. Deus não permitiria, se não fosse necessário. E é isso que nós precisamos trabalhar em nós, a nossa fé. Mas a fé precisa estar embasada em quê? A fé, a crença, eu acredito, sim, fielmente, Deus toma conta de mim, tem um anjo da guarda e mais os espíritos amigos. E eu venho à casa espírita ou eu vou a algum lugar, fazer alguma tarefa no bem. Eu acredito nisso, mas é preciso que essa fé esteja robusta. Sem o óleo, sem a chama ali, ela não persiste, né? É preciso que derreta toda a cera daquela vela e é isso que faz o quê? Aquela chama permanecer. Sem isso, a vela se apaga. Então, se nós não tivermos com o suporte do trabalho, a fé é vacilante. É preciso trabalhar. O tempo é agora, é hora de agir. Ama e trabalha. E é isso que a nossa companheira que vai chegar aqui agora vai nos trazer, não é? E eu vou pedir, né, licença para ler um minutinho. Ela chega, cumprimenta os corações e aí
eles dizem, né? Estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham a posto, efetuando a maior porção de serviço. E ela começa o trabalho. E em frente deles, né, ela consegue então ser visualizada pelo que está acamado, pelo encarnado, que ao se desprender do corpo e vê-la, o que acontece? Ele acha que ela é Maria, mãe de Jesus. Por quê? Em vendo aquele coração aureolado de luz, um espírito da grandeza que é esse coração, cheia de amor, quando ela se apresenta e pede e roga a Deus para que aquilo que eles foram fazer seja bem sucedido, pede ajuda, né, a Deus, aos espíritos mais superiores, ela se enche de claridade, ela se expande. É o amor, porque o amor não comporta em lugares pequenos e fechados. Diz no livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, psicografia de Divaldo Franco, que o amor, quanto mais ele é oferecido, dado, ele se expande, ele se multiplica. Essa é a economia do amor, né? Quanto mais você dispensa amor, mais você tem em abundância. Ele não está restrito a um local, a alguém. Isso ainda não é o amor verdadeiro, né? Isso aí é exclusivismo. E estamos cheios de exclusivismo por aí. E aí ela estende as mãos pelos dois desventurados e chama pelo nome: Pedro, meu filho, não sou eu quem julgas, porque ele diz assim: como que eu, né, um pecador, eu matei um homem, eu fiz uma coisa horrorosa, né? Eu sinto vergonha de mim mesmo. Olha o arrependimento, já tinha chegado. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas que eu ainda me debato. Reconheceu o erro. Esse é o primeiro momento, né, para a gente se libertar dessa carga de sofrimento, daquilo que a gente traz, né, que a gente se investe, eu fui o culpado, e aí a gente permanece sem avançar, que a gente fica parado ali, né? E aí ela diz: Pedro, meu filho, não sou eu quem julgas, no transporte de viva consciência, confiança que te sensibiliza a alma, sou simplesmente tua irmã em eternidade. E aí ele diz assim: eu matei um homem, né? Para ninguém ele havia dito isso. Naquele momento, enfermo, em desdobramento, né? Retirado do corpo. E ela diz: sei disso. Mas ela não diz assim: eu sei disso. Para que você foi fazer isso? Que não sei o que, não sei o que. Não tece fios, como a gente diz, né? Quando o outro faz alguma coisa que não é do agrado, que não serviu, e você diz: mas eu sei que você já fez isso, já fez isso, já fez isso. E aí eu penso assim: exercitamos nós a vingança diariamente? Será que quando a gente, né, quando o outro está já, né, naquela fase assim, não, mas eu realmente não tive a intenção, mas eu fiz. Não, mas você sempre faz isso. Aí você desfia um rosário de coisas que o outro faz. E aí é a hora de quê? Dizem que é colocar ainda mais fogo naquela fogueira, ou, como dizem uma expressão, chutar cachorro que já está morto. Por quê? Porque o outro já está na situação difícil e você vai lá e ainda coloca mais um pouquinho. É vingança? É sim, gente, é vingança. Quando você diz assim: olha, o outro passa por outra situação, ou você vê por aí, bem feito, merecia isso mesmo. A justiça foi feita, de Deus foi feita. Quem somos nós para sabermos sobre justiça divina, né? A gente, quiçá, está ainda aqui na terra a terra e a nossa justiça é falha e beça. Porque se fosse a que precisa, a gente não tinha tanto presídio, construía tanto presídio,
né? Talvez construíssemos mais escolas. Mas nós ficamos nessa situação bem feita, ou então a gente fala, tá vendo? Lei de causa e efeito. Quem somos nós, né? Imediatamente é julgamento. E quando a gente assinala isso, a gente abre o quê? Um precedente para nós, para alguém falar isso da gente, para alguém nos interpelar dessa forma. Por quê? Porque a gente julga sempre o outro, a gente aponta sempre o erro, a gente vê e dizem que a gente vê no outro aquilo que a gente tem, né? Guardadas as devidas proporções, dizem que é assim. E aí ela vai dizer para ele, sei disso, por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgastes com força e direito para quebrar a harmonia divina? Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Não agiu ele também com um sentimento de vingança? Não quis ele, ao tirar a vida daquele, se vingar do tempo que trabalhou para ele e ele não pagou? A vingança é o quê? É o troco? É pagar na mesma moeda? Tem uma palestra do Rossandro que ele diz assim, que quando nós temos aquele que faz, né, vamos botar entre aspas, o mal, que nos persegue no trabalho, que a gente às vezes fica meio receoso em conviver, porque a gente sabe que a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa, ou faz uma intriga, ou faz aquilo outro, e a gente quer agir da mesma maneira. Ele diz, cuidado para você não agir como aquele que operou no mal, que foi usado, que foi um instrumento ainda de sentimentos, né, de ignorância, do bem maior. Por quê? Porque aquele é o campo dele, e ali ele sabe fazer. Agora, às vezes, você não sabe, e você vai perder naquele momento. Por quê? Porque às vezes nós queremos nos comparar com o outro, ou nós queremos dizer assim, eu não levo desaforo para casa, né? Então a gente revida. E quando a gente revida, a gente não está no nosso equilíbrio, gente. Não estamos. No momento de discussão, sobe, que a gente fica nervoso, a gente não está no nosso equilíbrio. Se estivéssemos feito uma prece, ganharíamos mais. Se saíssemos de perto, vamos ganhar mais. Mas a gente não pode deixar isso passar. Por quê? Porque o orgulho está aqui. Eu não posso sofrer, você não pode fazer isso comigo. Quando Jesus diz que aqueles que forem, né, humilhados serão exaltados. É Jesus que nos fala, ele nos alerta o tempo todo para a gente criar antídoto contra o orgulho e o egoísmo, que são, né, as chagas da humanidade, que faz a gente derrapar a todo instante, mesmo com aqueles a quem a gente ama. Principalmente com aqueles que a gente escolheu viver. Nós temos os maiores atritos, parece que os maiores exemplos de desamor. E isso é complicado, né? E aí ela continua, eliminastes o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro, todavia, no trágico instante houve a consciência divina reiterar a velha pergunta, Caim, que fizeste teu irmão? Lembrando, né? Lá da história, tens vivido desarvorado e desditoso. Ele que achou que estava fazendo um bem, tirando a vida do outro, carregava esse fardo, esse sofrimento. Ele então o maior sofredor. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, você deixa a enfermidade, aproxima-te da loucura. Foi por isso que André e Calderaro tinham ido visitá-lo. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Não, Pedro, o fundamento da obra divina é de amor incomensurável. E ela termina assim, só o amor salva e constrói para sempre. Só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades e interrompe a marcha da aflição. E aí ela abre os braços, né? E diz assim, levanta-te e vem a mim.
Sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. Quem participa da reunião mediúnica sabe que quando os espíritos mais endurecidos chegam e que tem o companheiro, né, o doutrinador, aquele esclarecedor que está lá conversando com o espírito, num dado momento da conversa, às vezes, é muito propício, né? Nesse momento, é uma oportunidade que você pode resgatar a consciência lembrando da mãe daquele coração. Porque as mães, gente, né, vêm com uma tarefa gigantesca, mas regeneradora, né? Igualmente regeneradora. E aí quando você lembra, é como se o espírito ele se, né, amolecesse. E é naquele momento que os corações podem retirá-lo dali daquele sofrimento em que ele se encontra, daquelas ideias fixas, né, de monoideia, de ideias obsessivas, auto-obsessivas. Tira-o daquele momento. É nesse instante. Então, quando ela diz para ele assim: sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. Sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. E aí ele se desarma, e aí ele cai em pranto convulsivo, né? Chora mesmo e se entrega. É hora do outro, mas o outro está inalterado. Até aquele momento, nenhum momento ele se comove. O que ela faz? Fala com os dois, André e Calderaro, vamos levá-lo até a casa do Pedro. Lá na casa do Pedro tem a esposa e 5 filhos, 5 espíritos que ele já havia brigado. Quando eles chegam lá, ela diz assim: é esse o coração que você persegue, que tem uma esposa, e que o menininho fala assim: mamãe, vamos visitar o papai, ele não está bem, vamos fazer uma prece. E aí ela convida o Camilo, que é a suposta vítima, a visualizar, né? E ela diz para ele, né? Quanto a ti que fizestes, faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o do extermínio. O desforço detestável tem sido o objetivo exclusivo dos teus intuitos destruidores. 20 anos perseguindo. 20 anos que ele interrompeu o caminho dele de progresso. Ficou parado ali, junto com o outro, né? Fazendo sofrer e sofrendo. E ela diz assim: teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Vale a pena? Chama-o a razão. Eu sou a vítima, coitadinho de mim, eu tenho que perseguir. Os espíritos que nos vêm nas reuniões de desobsessão, de tratamento espiritual, são assim. Não, mas ele me fez um mal enorme. Ele me fez perder a minha família. Então ele vai perder a dele também. E aí você perde um tempo nisso, que poderia o quê? Ser transformado em benefício de outros. E ela diz: contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se fez ouvir nesse santuário. És, acima de tudo, nosso irmão, credor do nosso afeto. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduzistes. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou a ver que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às leis sublimes, e que só o amor, mais uma vez, né? E que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Só o amor. Por isso Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos ofende, a quem vos fere. Faz uma prece. Se você ainda não é capaz de amar, porque é difícil, né? Nós talvez ainda não conheçamos a extensão desse amor. Mas é possível não nutrir contra o outro sentimentos ruins, porque senão vamos nos colocar na mesma vibração. O que fez, né, os espíritos
o espírito Camilo não ver os benfeitores? A vibração. Esses dias nós falamos sobre obsessão com as crianças. Terceiro ciclo, né? Os que têm 9, 10 anos. E aí, inclusive, levamos um vídeo, mostramos aquele vídeo, né? Tá sozinho? É esse o nome, Patrícia? Né? E aí eles ficaram meio apavorados. Minha filha chegou em casa depois e falou assim para mim: nossa, mãe, e fulano, né, da nossa família que bebe? Eu falei: minha filha, cada um é responsável pelos seus atos. A gente não pode responder e nem pode julgar, nem pode dizer que está certo ou que está errado. Cada um vai responder. Depois ela chegou em casa à noite e falou assim para mim: mas o espírito o obsessor briga com o nosso anjo da guarda? Né? E aí eu falei para ela: não, eles não brigam, porque o espírito obsessor não vê o anjo da guarda. Não consegue, porque a vibração dele está lá embaixo. Questão de vibração. Quando nós estamos com um sentimento elevado, muitas vezes nós vamos passar despercebidos ante os olhos daqueles que nos querem encontrar. Qual é o antídoto, gente? Até por egoísmo, nós precisamos fazer o bem. Não é? Até por isso a gente precisa fazer. Então, para não me encontrar, trabalha. Não é esse o tema desse ano da Comerge? Ame e trabalha. Então, ela diz assim, né, para o companheiro: não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação nos círculos maiores. E aí vai dizer ainda para ele, né? Ele diz assim: quero ser bom, o Camilo, e todavia sofro. Confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou o desamparo? E a gente, ainda aqui, ele ainda se sente a vítima. Se Deus, né, é amor, por que ele me deixou desamparado? Se Deus é amor, por que permite que eu sofra? E aí ele começa a chorar também. Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina? Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasse tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou seja, para que dê forma aquele vaso precisa passar por um calor, né? Por uma prova. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Notando que o desventurado chorava, ela calou e continuou, né? Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. E aí ela vai contar a história dela, que ela mesma viveu na terra e que quando ela teve hanseníase, o esposo a abandonou. Os 2 filhos também, né? Os filhos também foram fazer outras coisas e ela desencarnou sozinha. Ela também conta o que ela passou. Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de mil modos manifestado a misericórdia infinita? Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. O infeliz genuflexo agora beijava-lhe a destra. Sim, disse, não me falarias dessa maneira se não me amasses. Então, como é que o espírito, ele conseguiu se aquecer? Como é que ela conseguiu atingi-lo? Porque ela foi verdadeira. Então não adianta muitas vezes a gente querer a reforma do outro quando a reforma ainda não está em nós. Não é possível a gente cobrar dos outros aquilo que a gente ainda não pode oferecer. Cada um oferece o que tem, foi falado na página de abertura. Nesse quesito de vingança, que os espíritos aqui no Evangelho vão dizer que é dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens, ou seja, está ligado ao nosso primitivismo.
não é? A vingança. E tende a desaparecer. Isso é em 1862, parece que é novo, né? Parece que foi feito para agora. Quando muitos querem ver, né, a justiça feita agora, momentaneamente. E nós temos percebido uma população violenta que sai de um lugar para o outro com uma velocidade incrível, a velocidade da tecnologia é a do sentimento. Porque se eles imaginam que alguém que está passando foi alguém que roubou, que fez alguma coisa, se acham no direito de fazer justiça pelas próprias mãos, e a gente vai ter os linchamentos. O que é um linchamento? É procurar o quê? A vingança. É procurar fazer naquele momento justiça pelas próprias mãos. Quando nós sabemos que a justiça é de Deus. E nós temos, né, a justiça entre os homens que vão cuidar disso. Eu ouvi, trabalho com essa situação. O rapaz roubou uma bicicleta. E aí, né, o que se chega no processo é o seguinte, que ele foi imediatamente pego pela população que estava ali do lado, pelas pessoas transeuntes, as pessoas que estavam ali, passando naquele momento, agarraram, bateram nele, o seguraram até que a polícia chegou. Poderiam até terem retido o companheiro, mas daí a violência, onde nós estamos? Em que momento nós estamos? Nesse momento, que diferença nós temos dos animais? Que se atracam pela comida que um chega e primeiro quer comer e o outro. Quando você assiste esses vídeos, né, da vida animal e tal, você percebe isso. Então nós não estamos tão distantes disso. Estamos mais próximos, né, do mundo primitivo do que do mundo que a gente caminha. Nós dizemos, né, os espíritos nos assinalam que são chegados os tempos. Quando nós vamos lá na Gênese, né, e a geração nova, nós vamos perceber que é uma mensagem de esperança para todos nós. Nós estamos numa transição. É natural que numa transição nós tenhamos espíritos ainda muito endurecidos, ao lado de espíritos que já avançaram um pouco mais. E que a gente tenha esse, né, fluxo. Espíritos um pouco adiantados, mais adiantados, espíritos ainda na retaguarda. E todos têm que caminhar. A regeneração é um momento de refazimento, de reestruturação. O que é um momento de restabelecimento de um coração que está doente? Nós estamos doentes, né? Matriculados na escola Terra, repetentes e adoecidos. Quais são as nossas doenças? Orgulho, egoísmo, vaidade, né? Aí do egoísmo tem várias ramificações que a gente diz, né? Como ele falou na página de abertura, Emmanuel nos fala sobre o moço, sobre a verdadeira propriedade. O Evangelho diz para nós qual é a verdadeira propriedade. Está escrito lá que só aquilo que a gente pode levar dessa vida. Então, por que a gente, o tempo todo, trabalha incessantemente? Porque a gente precisa juntar os tesouros aqui da terra. Quando os verdadeiros são espirituais. Quando eu, espírito, é que sou o mais importante. O corpo é um veículo, é um instrumento que precisa estar alimentado, que precisa estar vestido, né? Segundo os nossos costumes. Mas e no mais? Por que eu ando tão me atropelando o tempo todo? Se a gente parar e fizer um inventário, né, das nossas dificuldades, a gente vai perceber que elas estão ligadas necessariamente ao material. Muito mais do que ao campo espiritual, porque é consequência. Se você liga muito tempo para isso,
Ai, mas eu preciso fazer isso. Por que você precisa? Né? Que necessidade é essa que nós criamos? Que mundo é esse que a gente criou, que a gente não tem tempo nem de se falar? Por isso que esses sentimentos não nos deixam ainda. Porque nós vivenciamos isso aqui ainda. Por isso é tão difícil sair desse ponto e avançar para outro, porque nós estamos repetindo a mesma matéria. E por falta de esforço, nós não avançamos para a série seguinte. E isso é chato, é cansativo, não é? E aí ela, né, termina a fala aqui, nós vamos terminando também. Ela diz assim: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita disse Jesus que existem 2 demônios somente suscetíveis de regeneração, pelo jejum e pela prece. Às vezes é Calderaro falando, André, como neste caso o conhecimento não basta, porque eles 2 foram lá primeiro. Mas aí o André Luiz fala assim, mas por que a gente já não faz isso? Ele falou, nós não estamos habilitados para isso. Só um coração que ama pode tirar esses 2 do lugar em que eles se encontram. Nem ele, nem o André Luiz estavam aptos a fazê-lo, porque conheciam, sabiam do que estava acontecendo, mas ainda não tinham expandido o potencial de amor. E o que a gente veio fazer na Casa Espírita? O que a gente veio fazer na Terra? Expandir o nosso potencial de amor. Amar, aprender a amar um pouco mais, aprender a acolher. Muitas vezes o trabalho na casa espírita se torna um pouco mecânico, né? A gente chega, faz isso, faz aquilo e vai para casa. E estamos todos nós necessitando de conversar, de uma conversa aqui, uma conversa ali. Mas nós temos uma tarefa, atendimento fraterno, que atende todos os que chegam. Tem a equipe de atendimento fraterno, aquele que para e vai ouvir aquilo que a gente... o companheiro que chega e que traz algumas necessidades. E aí a gente pensa, e nós não temos? Temos, gente. Estamos assim de problemas, precisando falar, precisando tirar isso de dentro da gente. E muitas vezes nós não nos oportunizamos falar. Não nos oportunizamos tirar isso que vai se transformando em coisas piores, porque uma coisinha que está ali incomodando, se ela não for resolvida, ela vai se transformando. Daqui a pouco é uma avalanche, nos carrega, nos tira do trabalho, nos tira da tarefa e às vezes prejudica a tarefa. Então é necessário, é importante que nós nos olhemos, possamos ver a gente. Onde eu estou, gente, hoje eu não estou bem não, estou precisando conversar. Mas aí na própria casa espírita, às vezes a gente não tem condição de fazer isso, né? Ah, porque o fulano vai falar, mas você é espírita há tantos anos, frequenta aqui. Eu sou ser humano, estou encarnado, cheio de coisa para eu resolver nessa encarnação. Eu tenho sim que falar, alguém pelo amor de Deus me ouve. E eu preciso dar conta disso para mim. E preciso que o outro tenha esse olhar, essa sensibilidade. E isso é exercitar potencial de amor. Porque a gente tem aqui dentro da casa espírita, muitas vezes, esse sentimento de vingança. Aí diz, não é possível, Rita. Tem sim. Tem dos espíritos que vêm com a gente, ou às vezes não entram, ficam lá fora. E tem da gente, encarnado para o encarnado, desencarnado para o desencarnado, encarnado para o encarnado. São as obsessões aí que a gente tem. Está lá no livro dos médiuns, Kardec falando sobre isso. E a gente sai, às vezes, chateado. Não, mas o fulano não podia fazer isso, também não vou fazer aquilo. Olha, não quero mais a tarefa. E em nome daquilo que eu achava que eu abandonei aquilo. Por quê? Quero ver agora onde eles vão arranjar gente para fazer isso. Isso não é um sentimento de vingança? É sim, gente. Então, esse sentimento ainda está dentro da gente. Como que a gente faz para retirar esses sentimentos? Kardec diz que para a gente tirar um vício é preciso que a gente coloque uma virtude no lugar. Vamos trabalhar. Quais são os trabalhos que a Casa Espírita oferece, Rogério? O que a gente tem aqui para oferecer para o povo? Todo mundo está convidado.
Hã? Tem evangelização? Ainda não temos. Mas tem criança aqui? Não, mas vocês têm netos? Tem gente que tem sobrinho? Tem gente que tem criança que é da casa espírita? Tem, Ciro? Então já tem evangelização, só está precisando os tarefeiros se apresentarem para a tarefa. Estamos programando também. Então, né? Vamos trabalhar, vamos nos oferecer, porque o trabalho é uma dádiva, né? É o trabalho que chancela para nós o conhecimento. Sem ele, o nosso conhecimento é capenga. Ele não vai muito longe, porque ele está dissociado da prática. Se um médico se formar em medicina, mas não exercer, para que serviu? Não é? A profissão, ela só ganha efetividade quando você está no trabalho, tá trabalhando. Ah, mas nós vamos estudar um tempo para evangelização para depois saber. Não façam isso. Ciro já sabe de cor e salteado e tem muita gente já sabendo. Esse jovenzinho já está apto, inclusive, né, a fazer isso, a estar junto da tarefa de evangelização. Porque se a gente evangelizar hoje, menos sentimentos de vingança nós vamos ter no futuro. Porque nós vamos conhecer. Conhecendo, a gente vai discernir. E daí nós vamos aprender a amar. A amar aqueles, né? Esses dias, o Johan, meu filho, ele tem 5 anos, vai fazer 6 agora. E a irmã, são os mais novos, né? Tem os mais velhos, uma de 21, outro de 18, vai fazer 18. E os mais novos. E ele falou assim, se você não brincar comigo, eu vou quebrar o brinquedo. Olha só, se você não brincar comigo, eu vou quebrar o brinquedo. Aí eu falei, nossa, mas ela não é obrigada a brincar com você porque ela não quer agora. Você vai ficar com o brinquedo quebrado, então. Mas quando cresce, se você não interferir naquele momento explicando, ele vai crescer e vai dizer assim, se você não ficar comigo, quando ele arranjar uma namorada, né, um relacionamento, ele vai dizer, eu me mato. É a vingança. Eu me mato, eu me atiro da ponte e atiro, gente. Se você não ficar comigo, eu mato a fulana. E aí mata uma criança. E aí desenvolve um processo, gente, de sofrimento para muitos anos, quando poderia ter sido totalmente diferente. Por que dizem que quem ama quer o bem do outro? Não se mata pelo outro. Né? Nem se mata e nem mata. A vida é um bem precioso. Então, se nós não corrigirmos agora os pendores, e a gente observa nas crianças pequenininhos pendores, nós vamos ter adultos desajustados, necessitando muito mais de reparação. E para um mal tão profundo, qual é o remédio? Muito forte, né? Determinadas doenças pedem remédios tão fortes que agridem o organismo. E aí é a dor bendita que chega. Então, que nós possamos amar. Amar, como diz Joana de Ângeles, né? Amor, imbatível amor. Amar tanto que esse amor saia da gente, alcance os outros, por extensão da gente mesmo, porque a gente se projeta, a gente vai, a gente dulcifica, a gente pensa outra vez. Não devo fazer isso, era um momento ruim do outro. Eu não preciso vivenciar um momento ruim do outro. Eu preciso vivenciar o meu, porque a vida dele pertence a ele. Se eu não puder ajudar, que eu não atrapalhe. E aí no capítulo é esse. Amor, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos persegue, né? Diz Jesus. E ele sabia, né? E sabe e conhece os nossos corações. Confiemos a Ele, sempre, a Deus sobre todas as coisas. Que Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre.